Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nós estamos em setembro, o tempo voa, não é? O ano está acabando, o vestibular está chegando. Não é possível nós sabermos como 2 mais 2 igual a 4, o que vai cair na tua prova de redação. Em outra das nossas videoaulas nós já discutimos um tema possível, que é as fake news. E nessa aula nós vamos abordar mais um tema possível da tua prova de redação. No caso, arte e censura. Por que nós estamos supondo que esse pode ser um tema de uma redação de vestibular? Desde setembro do ano passado, diversas manifestações artísticas foram alvo de censura. Primeiramente, segue um quadro com uma cronologia de fatos recentes. 10 de setembro de 2017, cancelamento da exposição Queer Museu em Porto Alegre pelo Santander Cultural sob acusação de promover pedofilia, zoofilia e blasfêmia. 29 de setembro de 2017, na performance Labette, ocorrida no Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma criança na plateia é filmada tocando o pé de um coreógrafo que andava nu. O vídeo viralizou na internet e a performance foi acusada de pedofilia. 1º de outubro de 2017, o Museu de Arte do Rio Mar recebeu uma proposta de apresentar Queer Museu, mas o prefeito Marcelo Crivella proíbe a exposição. A Escola de Artes Visuais do Parque Lage retoma a proposta, lançando uma campanha de crowdfunding. 6 de outubro de 2017, vários artistas e profissionais da área de cultura se mobilizam contra a censura, alegando que essa faz uma campanha de difamação da arte. Isso ocorreu numa reunião no apartamento da produtora Paula Lavigne, quando cerca de 100 profissionais da arte e cultura denunciaram que foram difamados por vídeos feitos por políticos e grupos conservadores como Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, e João Dória, prefeito de São Paulo. Entre os profissionais do grupo contra-atacante destacamos, além de Paula Lavigne, seu ex-marido, o cantor e compositor Caetano Veloso, a artista plástica Adriana Varejão e as atrizes Cissa Guimarães e Débora Lan. 17 de agosto de 2018, Queer Museu é aberta na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde ficará até 16 de setembro. Agora vamos analisar o que aconteceu com relação à exposição Queer Museu. As acusações partiram de grupos conservadores, como o Movimento Brasil Livre, que originalmente era de combate à corrupção, mas que com o tempo passou a focar contra partidos de esquerda. O MBL promoveu manifestações nas redes sociais que logo foram para a realidade, com passeatas, pichações e ameaças ao patrocinador da exposição, o Banco Santander, mais tarde recebendo apoio de políticos conservadores como Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, e Jair Bolsonaro, deputado e atualmente candidato à presidência. Com isso, o Santander Cultural se sentiu acuado a fechar a exposição em Porto Alegre e pediu desculpas aos manifestantes. Apesar de um promotor do Ministério Público Federal ter visitado a exposição sem identificar qualquer apologia à pedofilia ou iconoclastia, a exposição permaneceu fechada e o Santander Cultural assinou um termo de compromisso com o Ministério Público Federal para realizar 2 outras exposições sobre diversidade. Uma exposição que inflamou aquela cidade fria. Os cidadãos de bem comentavam, mesmo sem ter visto. As mães protegiam seus filhos daquelas telas, esculturas, fotografias e objetos, consideradas uma ameaça à família, ao espírito nacional, aos altos valores. Uma patrulha civil, milícia da moral, de plantão do lado de fora, abordando e intimidando as pessoas. Afinal de contas, quem não é pelo bem compactua com o mal. Parece que a autora desse artigo está falando sobre a exposição Queer Museu. Parece, mas não está.
Ela está simplesmente transcrevendo e traduzindo os comentários de Hitler em 1937 sobre uma exposição intitulada Arte Degenerada, ocorrida em Munique, na Alemanha, onde uma série de artistas, entre eles Pierre Mondrian, que estavam representando a ruptura com a ideia de verossimilhança vigente nas artes desde o Renascimento, estavam expondo suas obras. Era um fato que dava às artes uma concepção de ambiguidades, opacidade e ficção, sem compromisso com a realidade e sedento por liberdade. Ou seja, um grande perigo para Hitler, que com isso recebeu a chancela para destruir todas as obras da exposição. Qualquer semelhança com o episódio da Kirmuseu não será mera coincidência. Uma diferença é que na arte degenerada o medo do opositor era relativo à ideia de liberdade, mas na Kirmuseu o medo era relativo à ideia de diversidade. Como já dissemos, mais tarde a exposição chegaria ao Museu de Arte do Rio, mas Marcela Crivella proibiu. Na performance Le Bête, ocorrida no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o coreógrafo estava deitado nu, manipulando uma escultura de plástico. O Man tomara os devidos cuidados, avisando previamente que havia cenas de nudez, ou seja, o público decidiria se entraria ou não, direito esse que levou uma mãe a levar sua filha para ver o espetáculo. Mas um vídeo mostrando essa menina tocando os pés do coreógrafo viralizou na internet, levando o espetáculo a ser acusado de pedofilia, o que promoveu uma manifestação em frente ao museu que terminou com agressão a funcionários. No Congresso Nacional, deputados da ala superconservadora propuseram agressão e tortura a quem defendesse o evento. Tanto na exposição Kirmuseu quanto no episódio da La Bête, o principal questionamento foi a presença de crianças na exposição, alegando que isso ia contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que proíbe crianças e adolescentes de serem expostos a situações constrangedoras ou a situações traumáticas para o desenvolvimento psicológico. A solução para os censores seria alertar acerca do conteúdo dos espetáculos, dando uma classificação etária indicativa. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Artigo 149, compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria ou autorizar mediante alvará, inciso 1º, a entrada e permanência da criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em, a linha E, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, a linha F, a natureza do espetáculo. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Ou seja, o que poderia ser reclamado com relação ao episódio da La Bête seria a criança estar assistindo ao espetáculo na ausência dos pais, mas isso não aconteceu. A mãe estava presente. Com relação a Kirmuseu, o que o Ministério Público Federal concluiu foi que nos catálogos da exposição havia conteúdo suficiente
para que o público estivesse a par da natureza das obras. Além disso, o Ministério Público também acrescentou que o Estatuto da Criança e do Adolescente não exige classificação etária para amostras infográficas, como no caso da exposição de pinturas, esculturas, fotografias, etc., mesmo porque um promotor do Ministério Público Federal visitou a exposição em Porto Alegre e concluiu que não havia qualquer peça que fizesse apologia a um crime de pedofilia ou iconoclastia. A exposição Queer Museu chegou ao Rio de Janeiro na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no dia 18 de agosto e ficará lá até dia 16 de setembro. Ou seja, essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 12 de setembro, pouco antes do término dessa exposição. Eu, Pedro Brandão, estive lá. Gostei da exposição, sim, embora eu deva confessar que já vi exposições melhores. Mas o que vem ao caso não é nem isso. No primeiro dia em que fui tentar assistir essa exposição, perdi. Por quê? Porque a fila estava enorme. Eu iria demorar 3 horas ou mais na fila. Ou seja, pelo lado positivo, a exposição foi um sucesso mesmo. Crivella impediu que a exposição fosse para o Museu de Arte do Rio. Ele que já dera apoio aos conservadores para proibir a exposição em Porto Alegre. Crivella, então, deu um tiro pela culatra. No Parque Lage, a exposição foi gratuita. Não seria no Museu de Arte do Rio. Ou seja, é claro que não teria feito tanto sucesso, já que o povo, devido à crise, está tendo que economizar dinheiro. E já que estamos falando de museu, vamos deixar nossa palavra de indignação com relação ao episódio do Museu Nacional. É realmente triste um patrimônio histórico tão importante ser destruído por displicência do poder público. Bem, como eu disse, pode acontecer de cair na tua prova de redação alguma coisa sobre a proibição desses eventos culturais recentes, que por sinal não foram nem os únicos casos recentes. Nós apresentamos nessa aula esses 2 casos como relevantes, mas não como únicos. Se for o caso de cair esse tema na tua prova, você vai ter que apresentar o teu ponto de vista, apresentando argumentos que comprovem esse ponto de vista. E concluir a redação fazendo uma conjunção desses argumentos com o ponto de vista apresentado. Em alguns vestibulares como o Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. No caso do Enem, convém lembrar um dos critérios de nota 0 na prova de redação, que é o uso de afirmações que desrespeitem direitos humanos, como xenofobia, racismo, homofobia e por aí vai. Então, se você for se posicionar contra os eventos censurados, é importante que você tome esses cuidados. Quanto aos argumentos que você for usar, você pode aproveitar os textos motivadores, tomando cuidado, porque outro critério de nota 0 do Enem é a redação ter menos de 8 linhas de autoria própria do candidato. Ou seja, o que você copiar dos trechos motivadores não vai valer para essa contagem. Então você tem que se manter atualizado com relação a todo e qualquer tema que você ache que possa cair na prova de redação. Não esquecer também que na tua prova vai cair atualidades. Se você for se basear nas ideias que nós apresentamos nessa videoaula, nós sugerimos ainda que você leia a bateria de textos complementares que está no material didático, cujo link está na descrição dessa videoaula. Para conferir, o nome do arquivo é md008.docx. Não se trata de uma leitura obrigatória. Se você achar que o conteúdo dessa videoaula é suficiente, fica a teu critério ler ou não essa bateria de textos. Falando sobre esses textos, os comentários do primeiro grupo são os que ocorreram por ocasião do fechamento da Queer Museu em Porto Alegre. Já o segundo grupo são os comentários que ocorreram mais tarde,
durante e depois do episódio no apartamento da produtora Paula Lavigne. O texto 3 é uma charge publicada na coluna Gente Fina da revista de domingo do jornal O Globo, que ilustra um pouco o falso moralismo, que pode facilmente ser relacionado aos políticos conservadores que censuraram os eventos. O texto 4 é uma crônica do cineasta Cacá Diegues, o grande Cacá Diegues, que é o mais recente membro da Academia Brasileira de Letras, que contém uma crítica importante aos atos de censura de que nós falamos nessa videoaula. Agora eu vou falar sobre a proposta de intervenção que você, se for o caso, vai ter que apresentar na conclusão da tua redação. Essa proposta deve retomar as ideias apresentadas na argumentação e ser conjugada com o ponto de vista que você for defender. Além disso, deve ser coerente com as razões que justificam a tua opinião, trazendo soluções para a questão discutida. Nessa aula, nós discutimos um possível tema de redação, a arte e a censura. Na próxima aula, seguindo essa linha, vamos discutir um outro tema possível, que é a mobilidade urbana. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos desejar boa sorte. Se você está gostando, clique o gostei. Se não está gostando, clique o não gostei. Em ambos os casos, faça os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. O nosso canal continua buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Queremos agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.